galera do basquete, estamos de volta com mais um programa de Bandeja com o Renatinho. E hoje nós temos convidados super especiais que a gente já vai mostrar para vocês. Mas é importante relembrar, né? Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar o canal com seus amigos, com seus parentes, com as suas namoradas ou namorados, etc e tal. E também marcar o sininho lá para você receber todas as notificações de vídeos, de conteúdos novos. E é claro, deixar o seu comentário, o seu like. Isso é importante demais para a gente poder passar esse conteúdo desse programa espetacular para mais pessoas. E hoje, Felipe, convidados mais do que especiais. A gente pode dizer, eles vão levar numa boa, que é o casal mais amado do basquetebol brasileiro. Não, marcaram a minha época, porque quem tá assistindo que era ali dos anos 2000, quem nasceu em 1990, quem não teve vontade de jogar no coque do Lula, né? O Lula foi um dos caras, pelo menos na minha época, a maioria dos jogadores, eu quero jogar no coque. Quando eu crescer, eu quero jogar no coque. Infelizmente eu não cresci, então não joguei em lugar nenhum, né? 1,5 m não dá, né? Aí não deu, mas tá bom, só de ter aquela vontade, mas hoje os convidados, né? Que é isso? Você tá com cada convidado aqui nesse programa forte, que eu vou te falar. Né? Lula Ferreira, nosso grande Lula, e Jorge Guerra, para quem é mais íntimo, o Guerrinha, né? Armador da seleção brasileira, de Franca, do Monte Líbano, enfim, vários lugares. O Lula, técnico da seleção brasileira, técnico, para quem não sabe, do Palmeiras, da Hebraica, do Coque, de Brasília, de Franca. Nossa, hein, Lula? O currículo é grande, né? 45 anos, né, Renatinho, de carreira. Já viu de tudo também, né, Lula? Deu tempo de rodar tudo isso, né? Você já viu o Guerrinha aprontar muito já, né? E principalmente em cima de mim. E mas eu tenho que agradecer, Felipe, porque na verdade quem criou o copo foi o Guerrinha. É verdade. Foi você mesmo, Guerrinha? Ah, eu, medalha, né? Que a gente era Dharma, de Franca, e em dezembro a empresa ia abandonar o patrocínio e ia acabar. E naquela época começava em janeiro a liga. Então nós tivemos basicamente um mês para ir lá. Eu tinha um projeto social da clínica de basquete com o Chaim, com o Gabriel. E aí eu levei o time, o Medalha falou, Ribeirão Preto é uma cidade legal para a gente fazer, mas não tinha nada de basquete. Aí nós apresentamos o projeto e ele falou, ó, eu ponho à disposição a minha estrutura, tudo, mas patrocínio só uma parte, é um quarto. E aí na época Denise Miras, do Estadão, da Jornal da Tarde, liguei para ela, de seleção, né, de finais. Falei, ó, precisamos fazer uma matéria no Estadão. Ela fez uma grandona e o cara da Pult, Vaporeto, viu a matéria, ligou, falou, ó, vamos montar o time aí. Juntou com o Chaim, depois ficaram até sócios, fizeram negócios e foi assim que começou o Coque. Meu último ano como jogador, meio ano, nem era mais jogador, era o diretor do time e reserva de jogador para poder viabilizar o projeto. E depois, em seguida, ia acabar. Como foi meu último ano como jogador, eu já não aguentava mais técnico, árbitro. Aí eu peguei e falei, ó, vou fazer um jogo de despedida meu. E o Coque é muito bom para fazer eventos, né? E na época nós chamamos a Sport TV, fez ao vivo, chamei a seleção de 87, completa, contra o time do Coque, era uma seleção também. E eu joguei meio tempo cada jogo, né? Por cada time, né? É para cada time. E aí o cara da Polt, ele fez comentário e renovou mais um ano. Aí eu ia ficar como um general manager do time. E o Chaim chegou e falou, ó, pelo que você está ganhando, você vai ser técnico, general manager, roupeiro, tudo, vai ser tudo. Eu falei, não, eu quero ficar mais uns 2 anos ainda, né? Falou, não, você que vai ser o técnico. Aí de um dia para o outro eu parei de jogar e fui ser o técnico do Ponte Coque. Primeiro ano eu fui. Foi a pior ideia que o Chaim deu até hoje. O único negócio ruim que ele fez. Não, mas eu vou falar sério, assim, na minha época ali, putz, anos 2000, aqueles anos ali, foi uma coisa assim que estourou muito. Todo mundo queria fazer parte desse time. Todos. Ah, onde você vai querer? Né? Ribeirão, vamos pra Ribeirão. Mas quem deu a cara pro Coque foi o Lula, né? Depois foi o Edivar. É porque mudou o formato, né, Guerrinha? Porque o Guerrinha, ele conseguiu levar um time que já era poderoso. Pronto. E aí, como não conseguiu ser campeão, a gente joga no esporte de alto. Não adianta você ser vice. Sim. Então, no Brasil não vale nada, né? Aí o Chaim falou, tentei ser campeão com um cara famoso, tudo não deu certo. Vamos começar com a molecada. E aí que ele me chamou, eu era técnico do Palmeiras. Aí eu fui, aí tinha lá os moleques, Alex, Nezinho e tal. Teve que dar uma escolhida, por exemplo, tinha o Jair, lembra do Jair? O Júnior, e o Nezinho, o Júnior. Aí eu falei, eu vou ficar com o Nezinho. Achei que o Nezinho tinha mais pegada e tal. Algumas escolhas assim.
E assim, é um pouco a vida que te dá, né? Tudo, cara, competitivo, porque tem que ter um espírito competitivo, que eu acho que esse que é o segredo. Todo técnico luta para isso, para o seu time ser competitivo. Ser competitivo não quer dizer que você vai ganhar sempre, mas você tem que querer ganhar sempre qualquer jogo. Então, eles fizeram algumas coisas. Nós ganhamos um campeonato paulista, na época o campeonato paulista era um campeonato grande e tudo, 39 jogos invicto. Ganhamos sem perder nenhum. Era mais duro que o Brasil. 30 jogos da fase de classificação e 3 playoffs 3-0. Então foi assim uma marca gigantesca. Gigantesca. E assim, tem uma coisa que você falou legal, né, Lula, que é... Primeiro assim, só voltando um pouquinho o que o Guerrinha falou, você fez o teu jogo de despedida, tua sorte é que você não chamou o Chico pra pitar, senão ele te põe pra fora. O Chicoque? Aí ele ia esticar a carreira só mais um ano. Você ia jogar mais um ano. Na época foi o que ele fez com o Oscar. Com o Assis, era o Chicoque. O Chicoque. Fiquei sabendo essa agora, hein? E o Chico Pra tá quem por não aqui, sabe, ele tá aqui nos bastidores. Liminha. Ele tá louco aqui, nosso Liminha. Agora, o Lula falou uma coisa que é interessante, né? Você pode montar um time, você tem dinheiro, você monta um time. Isso não quer dizer que esse time vai ser campeão. Pode dar certo ou não. Agora você pode formar. Eu acho que Ribeirão foi isso. Aos poucos foi formada uma equipe. Porque você tinha o Alex, que ainda não era o Alex, que veio lá de São José do Rio Preto. Né? Tinha começado lá com o seu Marino, lá em Rio Preto. Aí você tinha o Red Charme que estava no início. Né? Ele era Não sabia nem andar direito ainda. Estava nas categorias de base. Então o Renato. Então, Nezinho Limeira. Nezinho Limeira. Então assim... O Lula teve a possibilidade de formar uma equipe com o teu jeito, que jogadores sem vício nenhum, né? Que a gente pode dizer assim. Eles acreditaram no jeito de jogar. Eu acho que o que é legal de transmitir também, Renatinho, é assim, ó. Todo trabalho é difícil, entendeu? Claro. Às vezes tem muita gente que fala assim, você dirigir um time recheado de jogador bom é fácil. Não é fácil. Não também é fácil. É difícil. Claro, o técnico tem ao seu dispor jogadores com muita categoria, que vão fazer um monte de coisa. Mas e para você ter moral para implantar um sistema, implantar um jeito de jogar com esse tipo de jogador? São jogadores que vão exigir de você o grau máximo, entendeu? Então E o basquete precisa de todo mundo. Ele precisa dos times que são poderosos, ele precisa dos times que revelam o jogador, ele precisa do time que mistura, precisa de todo mundo. É isso aí, né, Guerra? Também você teve essa dificuldade também, porque, por exemplo, em Mogi, você trabalhou com um time com muitas estrelas, e está tendo a possibilidade de trabalhar com times mais modestos também. Olha, meu primeiro ano, grande dificuldade que eu tive, que eu tirei de letra. Ali eu tive certeza que ia ser técnico. Porque eu jogava com um time, com o Vanderlei, Josuel, o Valtinho, todo mundo, né? E eu larguei de ser jogador nesse jogo de despedida em junho. Em julho eu virei técnico do mesmo time. Então eu sentava no meio do ônibus bagunçando, tive que ir para frente e não ser mais amigo do jogador. Ali eu fiz uma transição rápida. E a fase mais difícil para um ex-jogador de categoria. Foi muito, porque ainda mais no meu espírito, que era de falar, brincar com os jogadores, sacanear, você imagina você vai comandar. É diferente. E jogador famoso também. Não, jogador tudo seleção brasileira. Para você saber se o cara foi bom jogador, você faz uma pergunta para ele. Você pergunta com quantos anos ele começou a ser técnico. Eu, por exemplo, comecei a ser técnico com 22 anos. O Guerrinha com 40. 39. Então, ele foi bom. Já foi bom. Você imagina a diferença. Essa é uma boa referência. E aí, o meu primeiro ano já disputando título com o time. Tanto é que o Chain chegou pra mim. Um negócio. Eu fui com 16. Então você não foi nada. Aí o Chain falou assim, nós queremos ser campeão. Com qual jogador precisa trazer para ser campeão? Eu falei, Michael Jordan. Aí ele falou, não, esse não. Eu falei, então acabou. Vamos ter que ser... É difícil. Ele falou, você pode montar um time, nem sempre os melhores 5 formam os 5 melhores. E vai encaixar, né? Não encaixa, é uma série de coisas. Aí depende de você jogar bem naquele Aí depois, também, eu fui para Bauru, com um time de nome, Patterson, Mauri, o Gemo, que estava em dificuldade, e eu consegui, fiquei 5 anos lá na Tilibra. Esse ano você começou foi em 98. Lá, depois você foi campeão em 2002. Então, mas aí eu em 99... E o Leandrinho jogava, né? Aí o Leandrinho... mas foi outro esquema já, né? Já foi diferente. Fechou aquele e criou um... Eu já fui montando um time. Primeiro que eu fui, eu peguei, nós somos... Classificou para o Sul-Americano, foi vice. No outro ano eu já comecei a montar o time, pôr alguns jogadores, o Vanderlei e o Brasília, e o Raul, né, pai do Raulzinho. Sei. E aí nós somos campeão paulista. Aí no outro foi campeão brasileiro. E aí foram 5 anos, a Tilibra saiu patrocínio, acabou, fui para Campos, que já era um outro projeto. Fui para Rio Claro,
que eles me detestavam, mais ou menos o Lula e o Nezinho em Franca. Eles me detestavam como jogador, mas eles me respeitaram muito, que do nada, voltando o time, foi terceiro brasileiro naquele hexagonal de Franca histórico, né, antes da Liga. E depois eu voltei para montar Bauru de volta, que eu fiz o mesmo processo do Coque. Eu que montei esse atual time, junto com os amigos lá, montei o Bauru Basquete, né? Que é legal de ver uma cidade vivenciar o basquete. Todo mundo. Aí eu fui para Mogi. Para Mogi, eu não queria ir. Não queria ir porque o time era complicadíssimo. Não é que eu não queria ir. A gente fala assim, pô, será que eu vou resolver o problema lá? E aí o Nilo me ligou, eu falei assim, é um desafio legal, eu vou. E eu tive uma grata surpresa, que todo mundo falava mal do Chamel, do Tyrone. O Larry já conhecia muito. Mas comigo os dois foram fantásticos, nunca deram problema. Lógico que o Chamel é chato, eu também sou chato. Na verdade, Mas ele é competitivo, ele é competitivo, Só ele não quer que perder. é o seguinte, o Lula falou, é difícil todo mundo, mas é mais difícil o jogador ruim. Sim. Que ele pensa que é bom. Que pensa que é bom. Só dá O jogador trabalho, que é velho. bom, ele é competitivo, mas ele te respeita quando você respeita. Então, eu sempre tive um relacionamento adulto. Vou cobrar o que eu faço e você tem que respeitar. E nunca tive problema nenhum. Então foi um desafio muito grande esse time de Mogi. E agora, mais ainda, que eu tô com a molecada mesmo, capacitando e formando jogador e time num campeonato de nível altíssimo. Ele falou uma coisa que eu lembrei aqui agora. Que você falou Lula e Nezinho, né? Essa época era uma coisa que todo mundo ia ver, era contra o Lula e o Nezinho. Meu, vocês criaram umas coisas lá dentro do Coque que todo mundo era contra, né? Não, mas era aquele ódio que você fala assim, putz, eu não gosto desses dois, mas eu quero eles no meu time. É isso aí. Entende? Por isso que todo mundo queria ser contra o Coque. Ah, não sei... Mas Porque realmente era o time- essa era o time época era da muito moda. legal. O brasileiro tem uma mania de torcer contra o que tá fazendo Contra quem sucesso. Exatamente. né? Não, quando o cara da ESPN falou pra mim, eu fiquei chateado na hora. A gente tinha ganho 4 paulistas já seguidos. Aí, quando foi entrar o outro, ele falou assim, era melhor o Coque não ganhar, eu quero que o Coque não ganhe. Eu falei, pô, peraí, como melhor assim? time, né? Ele falou, não, porque pro campeonato é ruim. E é verdade. O Um mesmo time time só ganhar, ganhar é sim, ruim. sim, Isso aí, você perde a competitividade. Depois eu entendi. Mas eu acho que acontece realmente isso, né? E o esporte é legal, porque até o Thiago Leifert tentou num Jogo das Estrelas. Olha o que ele foi tentar. Foi porque você meteu a bola Que, de três? que a torcida de Franca aplaudisse o Nezinho. Aí não E ele dá. jogando Teve jeito, Aí em não Brasília dá, nessa aí não época. dá, aí não dá. Aí ele usou todo o charme dele, né? Torcedor francano, estamos aqui com a bandeira do basquete, sei que lá. Todo Vamos mundo aplaudir esperando. o Nezinho. Mas, gente, não Franca, eu nasci em Putz, Franca, eu mas joguei era muito bom, velho. 22 anos em Franca. Então, o Renatinho, o Lula conhece bem a história. Seleção brasileira vai jogar com o time de Franca em Franca? E torce pra Franca. Se torce pra Franca, vai. E contra um jogador da seleção. O Fausto, o Hélio, o Robertão na seleção, nós fomos jogar. Molecada, eles vaiavam o Hélio, o Fausto, o Robertão. Franca é assim, cara. É verdade. Logo que eu cheguei em Franca, né? Eu tava dando uma palestra lá, o cara perguntou assim, na época, eu logo tinha acabado de chegar. Ele falou, você vai trazer o Nezinho? Eu falei, não. Ele falou, graças a Deus. Mas acabou o Nezinho indo depois. Não, depois foi. E aí depois eu foi. queria saber isso. Como é que foi, quando o Nezinho chega, como é que foi esse ambiente da torcida com relação a ele? Eu vou te falar, e tem que tirar o chapéu para essa atitude. Você sabe quem... Eu não iria falar para levar o Nezinho, porque eu acho que ficava uma coisa muito assim... Pô, Parecia você que era uma coisa armada, né? Você sabe quem chegou e falou assim, o Nezinho seria uma boa para nós? E aí, claro que eu apoiei. O Elinho. Que jogava. Sim. O Elinho era ferrenho contra ele. Um marcava o outro no jogo, Frank e Ribeirão Pegava tinha uma fogo o rivalidade. negócio. E nesse período, foi logo que o Elinho parou de jogar e ele era o supervisor. E ele que falou. Aí eu falei, cara, primeiro eu achei legal, uma grandeza da parte dele. Claro. Aí eu falei, não, tudo bem, eu apoio totalmente. E aí é aquele negócio, o Nezinho é um cara que se você sentar com ele 5 minutos, verdade. você fica amigo dele, você quer ele do seu lado.
é um cara doce, paizão. Diferente do Lula. Você sabe... Aí é que você não quer uma vez, né? Eu não sei se o Lula vai lembrar isso, né? Mas aconteceu num jogo lá no Paulistano, porque o Nezinho era chato. O Nezinho não era um jogador. Não, É que ele não parava, né? Não é assim, não é aquele cara que você dá uma falta técnica, ele para e vai jogar. Não, ele continua. E aí não tem... se você gastou a falta técnica, você tem que botar ele pra fora, né? É verdade. Aí eu tô apitando um jogo lá no Paulistano e, pô, de tanto apitar o jogo dele, você vai começando a pegar, o árbitro que é, né, inteligente, começa a pegar o jeito do jogador. Aí eu falava assim, como estratégia, eu falava, não adianta eu dar técnica nele, porque eu vou dar técnica e não vai adiantar. Deixar de apitar. Aí um jogo lá com o Paulistano vai daqui, vai de lá, eu fui repor uma bola no fundo, o Brasil tinha voltado de uma Copa América e nós tínhamos tomado outro pau da Argentina, de Ginóbili, de Escola, e Nocione e tudo mais. E ele tava nessa seleção. Aí ele encostou do meu lado, daquele jeito, não, meu Deus do céu, nossa senhora, que ele né, com a ironia que ele tem. Aí eu encostei do lado dele e falei assim, você é bravinho aqui comigo, né? Com os argentinos vocês não ganham uma deles lá. Nossa senhora, esse homem ficou louco. Esse homem ficou louco, ele correu lá no banco, falou pro Lula, bom, Renatinho, você falou, Lula, você me conhece, você acha que ia falar isso? Mas você vê como a gente também acaba conhecendo a personalidade do jogador para mexer também um pouco com ele, porque... Né? Não, e o árbitro, você fez muito bem isso na sua carreira, né, Renatinho? O árbitro, cara, ele é um controlador de emoções ali, de nego que tá na adrenalina na última, né? Ele é um administrador. Então, tipo assim, mesmo, não tem uma receita, você fala assim, não, se o cara olhar pra você der falta técnica, você controla o jogo. Não é verdade. Às vezes não. Não é Às vezes verdade. falta Às vezes você técnica, mas não é descontrola. Pior ainda dar uma falta técnica, às vezes. Eu penso assim também. Eu lembro um jogo do Guerra, acho que era o Mical foi técnico você no Dharma, não foi? Em Araraquara. Em Araraquara. Eu tô apitando lá. Na época podia. Dá mais de 2 faltas técnicas. Não, você dava terceiro, o técnico tinha que sair. Ele podia tomar 3 banco, técnicas. Mas eu ficava no banco. Aí o Guerra saiu reclamando e tal, e ficou lá no banco, me encarando e tal. Dá técnica, você não falou que dá técnica? Pum, técnica no banco. Aí o Guerra, dá outra, jogava, ele era folgado jogando também. Mais do que como técnico. Como técnico dá outra, pida aí. Eu duvido você dar mais uma, põe um terceiro, Mical, você tem que sair. Nossa, Mical ficou louco. Fala, obrigado, Galinha. Agora você dirige, ele pode deixar melhor que você. Era isso que eu queria. Pra você ver como é importante, né? Isso aí. Esse lance de montar essa equipe pra ser uma coisa que todo mundo não vai gostar. Porque isso, o basquete cresceu demais nessa época. Todo mundo queria assistir jogo. Basquete na televisão era espera. Quem que vai jogar contra Ribeirão hoje? O esporte ele tem que ter rivalidade, né? Exatamente. Ele tem que ter confronto. Então, assim, se você cria uma história, e aí entra um monte de coisa, por exemplo, a imprensa. Você vê, o Guerrinha na fala dele. Uma matéria do Estadão gerou uma parceria para o basquete. Então, assim, a imprensa também tem um lado importante do negócio. Aí, assim, claro, isso um jornalista americano falou uma vez, a imprensa, às vezes, no Brasil, ela quer ser investigativa no esporte. Para o esporte não é muito bom, porque se você tiver uma imprensa promocional, que nem na NBA, você promove o espetáculo, você tem que dar informação legal para o público começar a gostar. O público começa a gostar na hora que ele começa a conhecer. Esse tipo de programa, por exemplo, que você consegue contar história, né? Porque na hora do jogo você não consegue contar história. A história é o jogo. Então, mas fora do jogo, se o basquete começa a ter esse tipo de chegar ao público desse jeito, aí começa a falar, pô, aquele cara tem começa isso, a mostrar até, por exemplo, os caras chegando na NBA com aquelas roupas todas diferentes. Tudo bicicleta, os caras... Tudo é um clima para valorizar o produto, que é o jogo, né? Sim. O jogo é lógico que o Lula falou, não dá para você ficar brincando muito no jogo, mas antes você pode pintar, desenhar, inteiro. Fazer várias coisas. E só para rechear isso aí, quando você tem uma rivalidade muito grande, os jogadores do Coque nessa época, eles não queriam ficar em Franca a não ser para jogar. Então eles me pediam assim, a gente chegava para jogar, jogava, depois do jogo tá com fome. Eles mandavam comprar umas esfirras na Habib's para levar no ônibus para jantar em Ribeirão. Não entendeu? Ficava lá nem... Não ficar em Franca, até por segurança. Aproveitando aí o Habib's. Pode patrocinar o programa aqui, Habib's. Estamos aceitando aqui o Habib's, uma das grandes marcas aqui no Brasil alimentício, nós estamos aceitando aqui. Aliás, isso aí. O Ragazzo é do mesmo grupo, né? O Ragazzo e o Habib's pode vir que nós pode ser aqui. uma pizza, pode ser uma esfirra do tamanho do aro, 45 centímetros. Boa. O Lula já é o nosso diretor de criação. Mas ó, você falou de falta técnica, sabe quem que você deu mais técnica? Qual deles? Acho que mais do Guerra. Guerrinha. Ele é bocudo, ele é mais bocudo que eu. Sabe por quê? Porque o Guerra,
eu acho que como jogador, o Guerra tinha essa intensidade para jogar. Você era um cara muito intenso no jogo. Muito. Então, logicamente, o jogador que participa mais, que é mais intenso, ele tá mais suscetível a reclamar, a ter uma reação mais explosiva. Era o capitão do time, queria representar todo mundo. E naquela época também, o jogador de Franca tinha imunidade parlamentar. Eles reclamavam mais do que qualquer um e tomava técnica. Agora não, agora quem reclama é o gerente. Não, agora, e o Lula era assim como técnico, ele ficava assim lá no fundo da quadra. Então, mas eu não faço gesto. Aí você passava e ele falava assim, não, mas essa daí que você deu, você tá de brincadeira. Então, quer dizer, era uma reclamação... É com mais. Não, mas mais eu não xingava. Franca melhorou muito depois que eu saí de Franca. Como jogador, o Lula voltou, melhorou. Ficou uma beleza. Né? Então é uma gracinha. Esse aqui é mais bocudo que eu. Ele fala. Ele é tão cara de pau que, ó. Pergunta como técnico, quem que era mais chato no jogo? Eu ou ele? Não, aí o Lula. Aí, tô falando, cara. Ele fala que eu falo mais que ele. Ele falou mais que todo mundo aqui no programa. Não, você pelo menos nunca fez o que ele fez. Ele foi apitar com cartão. Como é que é a história do cartão? Essa é boa. Essa é boa. Então é o seguinte, os caras começaram a falar, chegaram pra mim e falaram assim, ó, você fala muito com os árbitros, você precisa maneirar isso aí, tem que ficar quieto. Eu não gostei. Peguei e falei, tá bom, não vou falar mais nada. Fui numa loja de esporte, comprei um cartão vermelho e um cartão amarelo de futebol. E pus no meu bolso e apitava, eu jogava com ele. Aí quando o árbitro fazia uma besteira que eu jogava leve, eu tirava o cartão amarelo e fingia que escrevia alguma coisa. Aí o juiz olhava aquilo e já tem um amarelo, né? Se fosse muito ruim, eu tirava o vermelho. Foi a maneira que eu não falei mais nada. Técnica, né? Porque é uma ideia fantástica, né? Tem que dar os parabéns. Tem que dar os parabéns. É que nem a história do Rinaldo, que estava suspenso e se vestiu de mascote, né? Gente, a gente não pode punir, isso é fantástico. Isso, é isso que eu falo. Lógico que ele tá burlando uma coisa, mas a ideia foi tão espetacular. É verdade isso? É verdade. Mas o que aconteceu? Essa eu não sei. O técnico de Sorocaba, para quem não sabe, estava suspenso, o Rinaldo. Com todos os defeitos que o Rinaldo possa ter, mas se tem basquete em Sorocaba hoje é graças à insistência e o trabalho dele, um cara que jogou basquete, um cara que luta pelo basquete, faz trabalho na base, que é importante também. E o Rinaldo estava suspenso no jogo. E era um jogo importante. Ele falou, bom, como é que eu vou dirigir o time? Aí ele se vestiu de mascote. Cavalo. E ainda deu um coice no árbitro. Ele se vestiu de mascote. Mentira, e aí todo mundo achava estranho que, pô, geralmente o mascote, no pedido de tempo, o mascote vai pro meio da quadra e fazer festa. Ele ia pro Por que esse mascote tá no banco toda hora? Ai, cara. Era ele, fantástico. Aí não era um cavalinho, né? Porque o Reinaldo é parrudo. É um cavalo. Mas essas histórias do basquete, eu falo, isso é fantástico. E o que o Lula falou, programas como o nosso, é exatamente para isso, pra gente mostrar essa coisa positiva que é o esporte. Fora da quadra, porque assim, aqui cada um tava defendendo o seu. Amanhã se entrar na quadra o Guerrinha de técnico, o Lula com Franca, lá, o Guerrinha com Mogi e eu apitando, cada um vai defender o seu lado. Mas isso não tira o brilho do que a gente pode construir fora da quadra com o esporte, né, Lula? Vou te dar um exemplo prático disso, espera aí. Nós somos amigos conversando, ele vai falar isso. Eu, essa temporada, ele foi lá, levou os 2 melhores jogadores meus e não falou nada. É amigo. Deixa eu falar, é que ele não contou o ano anterior. Um era meu que foi pra lá, eu só fui buscar de volta, entendeu? Isso ele não conta. Isso não contou, pô. Então, nós somos muito amigos, entendeu? Então, eu acho que a gente pode dar, sim. E a nossa amizade cresceu no ambiente mais competitivo que tem, que é a seleção brasileira. E hostil, né? Entendeu? Seleção brasileira é um negócio meio cruel, porque assim, é um ambiente de muita competitividade, cada um quer olhar ao seu lado. Aquela época, principalmente, era uma época muito turbulenta, a CBB estava na mira de tudo. Tudo era culpa da CBB. Chovia, era culpa da CBB. O dólar subia, era culpa da CBB. E nós criamos a nossa amizade em cima disso, entendeu? Muita crítica e tal, mas a gente ficou muito amigo. E a gente aprendeu também, assim, o esporte, de um modo geral, no basquete, às vezes as pessoas falam muita coisa. Ah, isso, aquele cara... para mim, eu tiro a conclusão da pessoa do que ela faz para mim e do que eu vejo. Dos que os outros falam, não. Eu tiro a conclusão minha, não dos outros. Nós ficamos muito amigos.
E essa Infelizmente, época... né? Essa Só que eu não sei, tem que ensinar pizza, pão pra ele. Nós vamos falar semana, da mas pizza não já. bem, Nós vamos- A gente troca a receita. É mesmo? Ô, Guerra, essa Não, época... mas ele sacanagem, porque a gente começou pizza mais ou menos no mesmo nível. Agora o cara faz com massa italiana, mas não convidou a massa nós fica ainda, né? 23 dias na geladeira. Não dá, eu não tô nesse nível. Não, ele virou... Ele me Ele virou... presenteou, Deus. Como é que é? Ele me deu um Pizza de presente. alto rendimento agora. É, pizza de alto rendimento. Ele me deu um presente, aquela pedra que vai no forno. Assim, Sim, né? sim. Ele Essa deu. daí é... Vou mostrar a logo nova pra vocês. Você mandou um presentão da Pepe. É que agora Por que pizza que na você pedra, não tá trouxe nessa uma Na mão. pizza verdade, aqui ele hoje? queria dar aquilo na minha cabeça, entendeu? Mas Ele como deu chegou como pelo, presente. Por que pela você não internet. trouxe uma pizza aqui hoje? Eu? É. Ah, agora pandemia. Ó, queria mostrar na logo. Dá pra pegar aí? Ó? Daqui. Ah, aí, ó. eu Vai pôr ter um aqui, ó. garrinho, não sei se é essa. Olha Olha lá. Só que tem um agora. Ah, não. Até Ah, aqui não tem um dá- chapéu não tá branco em cima aparecendo, assim. Só que agora Que tem aí não dá. a, É o chapéu a de melhor, pizzaiolo. a outra. Tem um chapéu de pizzaiolo em cima da bandeira do Brasil. Deixa eu pôr uma que a bola é uma pizza. Mais legal ainda. Aí, agora dá pra Então, ver. essa daí Ah, Essa- é com uma. essa equipe da Greenhound, Agora vê essa daqui que é melhor. ó. muito bacana, muito bacana. Ah, mas tá muito bonito o logo, tá? Mas não comi um pedaço ainda dessa Essa pizza. tem a pizza na bola. Ah, pizza na bola de basquete aqui, ó. Ele tá se preparando porque mais 2 derrotas ele vai virar É, pizzaiolo. você mandado embora, tem que montar uma pizzaria, olha lá. Ó. Ah, muito bacana. Ah, Muito legal, Guerra. Mas você tem essa ideia mesmo de querer montar uma pizzaria? Daqui não? eu tenho um amigo que ele tem um bistrô lá em Sabaúna, e ele é grego, ele pôs o chapeuzinho, a bandeira da Grécia e um bigodão. Eu falei, pô, me dá essa logo aí pra eu fazer a minha. Ele falou, não, mas você vai montar restaurante? Eu falei, não quero. Eu já não tem final de semana. É, verdade. Vai Muito montar trabalho. restaurante? Isso aqui, quando for convidar vocês pra pizza, eu vou mandar um convite aqui, ó. O chapeuzinho, E por que você não legalzinho. deixou o bigodão? Porque você sempre usou um bigodão, né? É. Novo Novo apoiador. apoiador, Guerrinha, pizzaria, basquetebol. Inclusive, vou chamar aqui. Rock, vem aqui. Ô, Roque! Rock, vem aqui. O Chicote. Ô, Chico! É. Rock é o seguinte, no próximo aqui no meio. no próximo programa que tiver o Guerrinha, o senhor, por favor, providencia aqui no estúdio um forno para ele fazer a Ah, pizza pra nós. verdade. Tá? O Lula já Mas, foi. ó, mas avisa com 23 dias de antecedência pra ele trazer aquela massa que tem que ficar na geladeira. Ah, né? tem uma fermentação, tem um- longa fermentação que eu ensinei pra ele. Ele não tem paciência, fica com fome. Não dá. 23 dias na geladeira. bom Vou tem comer a pouco, massa Longa crua. fermentação. Mas farinha fica boa, pizza é na boa? verdade, você comeu? Fica boa? Não, por enquanto ele fala que é meu amigo, mas dessa aí eu não comi ainda. Dessa aí eu Você pode não ser o comi. nosso Ah, apoiador. fala que eu aí. te ensinei a fazer o pão lá, se abata. Não, a ciabatta ficou boa. Mas pode fazer ele, Esse eu ele me aprendi. ensinando a fazer É, essa pizza aí. nós vamos fazer um programa vamos especial sim. com o Guerra ensinando essa Ah, o pizza aí. Lula. Nós vamos lá na sua casa, Guerra, gravar. Ó, Ó, olha a equipe aqui como é grande, vai ter que fazer Quem é bastante ótimo pizza. cozinheiro? O Lula, o Nilo. O Nilo faz cada comida, paella, essas Agora, eu coisas. vou te Ele falar. não convida a gente, mas Eu é vou te bom. fazer uma pergunta. Mas E se você tiver um amigo que te convida para um churrasco, e tem o que no churrasco, Felipe? só peixe. Você chega lá, o cara fala assim, não precisa comer não, chega aqui, vamos comer que aqui só tem carne. Chega lá, só tem um peixe. Chegou na hora errada, filho. Já tinha acabado. Se entregou, se entregou. O peixe comeu a carne, entendeu? Eu falei, ô Chico, o que é? É que é o Chicoque agora. Ô Chico, Chegou na hora errada. ô Chico, por que você... Cadê a carne? Não, é que agora só tem tilápia. Eu falei, porra, que churrasco. Tilápia e né? vinagrete. É igual Nós o cara comemos. que falou assim, pô, giló, o giló é bom. Eu falei, não gosto de giló. Falou, giló com uma carne. Ele falou, mas até tijolo com carne fica bom, pô. Você tira o giló assim, né? Só come a carne. Mas na casa dele foi assim, Ô, nunca Guerra, mais... Aproveitando que você falou no Nilo, o capitão tá no nosso radar aqui. Tá? Ah, o Nilo é bom, Milão, hein? Milão vai vir aqui também, vai ser nosso convidado, o grande Nilo, cozinheiro. que de ponta. fez um trabalho fantástico lá com o time de Mogi, como secretário de esportes, como presidente da Liga Nacional de Basquete também. O Nilo faz parte dessa história linda do basquetebol brasileiro também. Agora, voltando um pouquinho, obrigado, viu? Ô, Liminha, Obrigado, Liminha. 5 tá estrelas faltando alguma ganhou coisa lá. aí pra vocês? Não, por O, enquanto... Renato, o Guerrinha fica falando mal de você aqui, viu, Chico? O Guerra gosta de mim, né? Adora você. Quem não gosta do Chico? Manda o seu comentário aí. Você gosta do Chico ou não? Mande o seu comentário aí na e nossa... aproveita e curte a E página. curte a boa, Guerra. É amador, Já né? tá pegando, Amado, já ganhou, já sabe como é que é. Profissional. Bom, vocês falaram do trabalho de vocês na seleção brasileira. Que ano foi isso, Lula? Seleção? 2003 ou 2007. Foi o maior desafio da sua carreira? Ah, eu acho que sim, Renatinho, porque seleção você trabalha com o anseio nacional, né?
E, por exemplo, para ir para uma seleção brasileira, o jogador, ele tem os seus motivos, mas é difícil o público compreender isso. Foi uma época onde onde os jogadores brasileiros começaram a ir para a NBA. E aí, não preciso falar isso aqui nesse ambiente, mas o torcedor, o calendário da NBA é um calendário pesado. Quando chega as férias do jogador, ele quer ter férias mesmo, ele quer descansar e precisa descansar. E naquele momento, agora mudou a configuração das competições internacionais. Mas naquele tempo, a competição internacional era na hora das férias do jogador. Julho, agosto. Então, muitos deles não quiseram ir, não podiam ir, ou estavam machucados. O clube também não deixava. Às vezes o clube não deixava, por isso que eu falei. Então, é um desafio muito grande. E até aproveito a oportunidade pela pergunta que você me fez, que é onde a gente está tentando, né? O Guerrinha também faz parte do grupo da TBB, que é a Associação dos Técnicos. A gente quer que a nossa cultura, o Renatinho, faça o seguinte. A CBB escolhe o técnico da seleção brasileira. Nós temos a obrigação de apoiar incondicionalmente quem for, seja quem for. O que é apoiar? É tentar ver o que posso fazer para ajudar, olhar um jogador, dar um palpite, não sei, alguma coisa. Não ficar atirando pedra, entendeu? Todo mundo atira pedra na seleção. Então o que acontece? A seleção se fecha numa redoma e fica isolada do mundo do basquete. Eu acho ruim isso. E nós vivemos essa época no auge. Eu acho que hoje melhorou. E uma outra configuração, né? O técnico era brasileiro. Acabava a competição, você voltava e enfrentava todo mundo. Sim. Há 3 ciclos o técnico é estrangeiro. Acaba, ele vai para o país dele e ele não sofre, nem alguns jogadores sofrem, como sofriam antigamente. Sim. Então, é uma configuração, o Renatinho sabe bem que já pitou Olimpíada, Mundial. Você vem de uma competição internacional, você é muito cobrado aqui. Tanto quando você fez coisa boa, quanto você faz coisa ruim. O técnico tem que saber que ele está num cargo público onde ele deve uma satisfação pública. Sim. Então, por exemplo, quando em 2007 a gente perdeu a classificação olímpica, porque na nossa comissão nós ganhamos tudo, ganhamos Copa América, ganhamos Sul-Americana, só não conseguimos uma vaga olímpica. Agora, era uma situação difícil? Era. Eu só não concordo que a imprensa tratava como um fracasso. Não era um fracasso, é uma vaga dificílima, porque naquela época iam 2 países da América. E nós tivemos o azar de que os Estados Unidos, nesse período, ele não foi campeão mundial. Portanto, ele não garantiu a vaga diretamente. Ele veio para o pré-olímpico das Américas. Então, das 2 vagas, uma era deles, óbvio. Sobrou uma que pegou a geração de ouro da Argentina. Tinha Canadá também. Não é uma desculpa, tinha. Nós perdemos do Canadá por causa do Steve Nash, porque se ele não tivesse, a gente ganharia. Mas o que eu fiz quando chegou? Todo mundo estava chateado e metendo um pau, não sei o que lá. Eu fui em todos os programas que eu fui convidado, eu fui. Porque, na minha opinião, eu devia uma satisfação pública. Claro. Eu não queria ter razão, não queria nada. Eu queria só lá e falar, ó, fizemos isso, foi isso que foi feito, porque o silêncio é pior, né? Enfim, é por isso que é espinhoso o cargo. Você tem que entender que você está num cargo público e que você deve, sim, satisfação pública. E para quem é essa satisfação? Para a imprensa, porque não é o torcedor que vem te perguntar. Sim. É a imprensa vem e te pergunta, você tem que responder. É por isso que é desgastante. Você acha que você tinha vontade, dava vontade de fazer ali na hora do lado, falar, Guerra, põe o uniforme lá, vai, pelo amor de Deus. Não. Eu acho que foi, nossa, foi ali, cara, eu acho que a gente desenvolveu um negócio legal. A gente começou com 4 técnicos. Eu era o técnico, aí tinha o Flávio Davis, o Guerrinha e o Neto, que a gente chamou. O Neto era mais novo, estava mais começando a carreira. E nós 3 ali, o Neto ajudou muito no começo com essa parte de edição. Nossa, coitado, ficava até 5 horas da manhã e tal. E eu, o Guerrinha e o Flávio, e nós somos muito diferentes um do outro, entendeu? Mas deu muito certo, porque cada um soube respeitar. A gente discutia as coisas que tinha que discutir, falava, o Guerrinha tem o jeito dele, eu tenho o meu e tal, e eles respeitavam também. Eles deixavam eu decidir. E tem até uma história bacana, porque nós estávamos jogando contra os Estados Unidos, lá na Copa América, na República Dominicana. Era um time mediano lá dos Estados Unidos, não era dos bonzão, não. Nós somos campeões, né? Aí faltavam 6 segundos, a gente estava 2 na frente, e eles tinham a última bola. E aí o Nezinho estava no banco. E aí ele e o Flávio vieram e falaram, põe o Nezinho para marcar. Eu não ia pôr. Mas os 2 falaram, eu falei, vou pôr. Peguei e pus.
O jogador americano veio, bateu em cima do Nezinho, parou, chutou de 3, meteu a bola de 3 e ganhou o jogo. Aí eles foram lá no meu quarto, depois do jogo. Bateram. Ele e o Flávio. Falei, fala aí, eles falaram, não, nós vamos te pedir desculpa. Falei, por que pedir desculpa? Não, porque nós demos um palpite errado e perdemos o jogo. Falei, peraí, cara. A gente perde e ganha junto. Se eu fiz, eu assinei embaixo. Não é porque, não, o palpite foi deles, não tem essa, né? Então, assim, mas você vê o nível de comprometimento que a gente tinha entre a gente. Não, isso é muito bacana. Teve uma interessante também. Pós-jogo no Mundial lá com os Estados Unidos, a gente brigando, eu e o Lula pegando pesado. Brigando, no meio da briga, depois de uns 20 minutos, o Lula e o Flávio é mais quietinho, né? Aí o Lula falou assim, pô, que legal. Eu falei, o que foi? Você tá concordando com o quê? Pô, nós estamos brigando porque perdeu para os Estados Unidos e nós estamos putos. Então, essa coisa legal. Agora, o que eu queria contar, meu primeiro ano de assistente, eu nunca tinha sido assistente, né? E cheguei, sentou num jogo em Uberlândia, o Lula dirigindo, eu e o Flávio. O Flávio, o cara mais organizado que tem, ele tinha 5 canetas, uma de cada cor, prancheta, ele foi assistente de todos os americanos que jogaram no Minas. Tinha uma para cada dia. Uma para cada situação. Lá. Eu sentei, só que assim, né? Aí eu falei, ô Flávio, você tem uma caneta para me emprestar? Ele falou, lógico, qual cor você quer? Você tem um papel? Tem. Aí eu comecei a anotar, né? Aí eu falei, cara, mas não é isso que eu sei fazer. Aí cheguei pro Lula e falou lá, não dá para ser assistente não, você arruma outro, eu não quero ser o técnico. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu sou técnico de quadro e você é o cara que vai me dar o feeling do jogo também, como técnico, né, Lula? Tava falando, ele falava, agora fez eu passar vergonha. Você lembra? Árbitro italiano. O árbitro italiano nervosinho, irritado, porque o Guerrinha não para, né? Então imagina, e como ele era o assistente... Só podia ficar um em pé, né? Já era e regra. ele levantando toda hora, e o árbitro italiano passou e falou assim para mim, me dá o endereço daquele ali. E apontou para ele. Eu falei, endereço meu? Eu falei, o endereço do Guerrinha. Ele falou, vou mandar um livrinho de regra para ele. Que eu ficava em pé. Mas a mudança é de complicado, sair de técnico para assistente e você não poder... É muito perfil, diferente. Né? Perfil diferente, né? Assim, o raciocínio, o meu raciocínio... Eu acho que a gente fez bem isso. Apesar de eu não ser assistente, né? E eu acho isso muito legal na seleção argentina. Nós estamos vendo agora na NBA, o Mike D'Antoni, que foi técnico não sei quantos anos, está de assistente de um jogador que é dele. Isso é legal, não é por... É perfil. Sim. De repente eu posso ser um assistente ou um supervisor, outra situação, que o brasileiro acha que é só importante, não é só o técnico, não. O assistente acha que a melhor coisa é ser o técnico, o da base tem que ser técnico do adulto, do NBB ou seleção brasileira. E de repente você tem uma outra função, né? Nós temos o Carlito, que é da Argentina, duro, que ele é o melhor assistente que eu acho que existe. Ele não quer ser técnico, quer ser assistente. Então é perfil, mas na seleção cabe 2 técnicos, né? E o Flávio também, com perfil diferente para poder até opinar e questionar eu acho e que ter respeito. Vai depender do entrosamento dos técnicos, entendeu? Porque ali, se você falar assim, qualquer um dos 3 de podia ser o vaidade técnico. também, mas um pouco de vaidade. Porque às vezes um técnico tem muita vaidade, ele não vai permitir isso. Eu acho que o que encaixou é que vocês não tinham vaidade, vocês tinham respeito um pelo trabalho do diferente outro, um do todo outro. mundo respeitou a hierarquia que estava designada naquele momento. E a gente fez algumas coisas fora da quadra que foram legal para a gente consolidar, por exemplo. A seleção tinha uns períodos assim, que chegava um fim de semana, era folga. Então, normalmente, quando você está concentrado em seleção, o que acontece? Você pega a folga e vai para sua casa. Né? Nós fazíamos o contrário, a gente trazia as esposas, continuava no hotel, trazia as esposas e passeava em São Paulo, porque normalmente treinava em São Paulo. E aí ia show do Jô Soares, ia teatro, ia cinema. Então ficou uma amizade, não só nossa, mas das esposas também. Elas ficaram amigas entre elas, isso aí foi legal. E como o Guerrinha ganhava mais, ele pagava sempre a janta. É, sim, pagava. Pagava nada? O Guerrinha toma melhoral com um barbantinho. Na hora que passa a dor de cabeça, ele tira. Ele atravessa o oceano com um sorrisal na mão, né? Hein, Lula? Atravessa o oceano com um sorrisal na mão. Não faz uma borbulha. E ele chega Isso intacto. é a primeira coisa que eu aprendi no basquete. Passar uma dor de cabeça. É a primeira coisa que eu aprendi no basquete. Eu nunca vou ser rico. Você jogando só no Brasil, você pega no Brasil. Mas sempre vou ter uma qualidade de vida muito boa. É verdade. Não, mas é verdade. Eu tenho uma coisa que eu não esqueço, que você falou, que eu aprendi. A gente podia ter muito mais amigo no basquete, né?
se ele terminasse empatado, né? Como exatamente. não ganha, então não tem como você O terminar. Ari Vidal falava que é o melhor jogo que existe, o problema é o jogo, né? O esporte. Melhor esporte. É verdade. Eu já tenho muito mais amigos. O Ari Vidal falava, ele fala, pô, o empatado. basquete é legal, você conhece todo mundo, vai em hotel, Viaja, come bem, viaja, legal. conhece o país, mas tem jogo. Mas cara. tem jogo, aí você perde e fica pé da vida. Tem uma história dessa de um Essa é coordenador de transmissão, amigo nosso, que ele foi lá fazer um jogo da Série B, do Brasileirão e tal, e postou uma foto lá em Maceió na praia, puta foto linda, né? Ele na praia escreveu assim no texto, que estraga o jogo. Ele esqueceu que ele estava lá para trabalhar, né? Quase mandando ele embora. Bom, mas a gente tem algumas imagens do Lula como técnico, né? Vixe. A gente vai rodar algumas imagens. Do aí. cartão É amarelo. melhor eu ir embora ou posso ficar? Ó, em Franca. E tem aquele arremesso do meio da quadra que sempre tá. lei, né? Até hoje, velho. O Guerrinha, Até hoje o vale Guerrinha o você não chocolate. disputa isso, né? Não, o cara mete bola, velho. Meteu uma na seleção, lembra? Mas isso aí você aprendeu na seleção, não foi? Que a gente tinha esse hábito. Não, eu brincava lá no copo já. Não, mas na seleção, quando você foi sim. assistente, É. lembra? Aquela fase de Santos, você e o Dante. Ô Lula, com tudo que você viveu em Ribeirão Preto contra Franca, alguma vez você imaginou que você ia ver essa imagem, você técnico Não. de Franca? Realmente. Difícil, né? Não. Difícil. Quando me convidaram, eu falei assim, é pegadinha, vocês querem que eu vá pra Franca. É o João Kleber que Não, tá... mas então, não, sabe por quê? Porque nunca Franca teve um técnico que não fosse nascido lá até então, né? Ele sempre foi. Então, assim, falar assim, pô, ninguém queria ser técnico de Franca. Não, todo mundo queria. Mas ninguém falava você técnico de Franca assim, passava pela cabeça. Porque eles chamavam só quem era de lá. Aí, Da sei panela, lá, né? E tem Da técnico panela, que é da de Franca, nasceu em Franca e nunca foi técnico em Franca. Também tem isso. Tem É. essa também. O da- É porque mas eles eu- fazem- Eu, por exemplo, eles nasci em fazem, Franca, é que nunca eles fui. fazem meio uma seleção, Mas entendeu? eu- Os mas que eu são tô dizendo muito que ruins você- assim, eles nem confiam. Franca, quando você nasce, meu pai tinha fábrica de calçado, chuteira. Quando você nasce em Franca, eles te jogam na parede em vez de bater. Se você parar, vai ser jogador de basquete. Se você cair, vai ser sapateiro. Lá é assim que funciona. Sabe o que aconteceu com a Guerrinha? Bateu e subiu ainda. Agora, ô Guerra, mas eu tenho certeza que você tem esse sonho, né? De ser técnico de Franca também. Não vou ser sincero, eu sou muito sincero, né? O Lula sabe disso, a gente conversa muito. Ser técnico de Franca não é fácil, é muito difícil. A gente vê, eu converso muito com o Elinho, tento ajudar muito o Elinho com a minha experiência. Eu acho assim, é muito desgastante a cobrança, não por a minha vida inteira, né? Eu fui criado dentro de Franca, morei 38 anos em Franca, minha carreira de jogador foi em Franca, e cobrança para mim é a coisa mais gostosa, é um desafio. Mas eu nunca pensei assim nessa opção, meu sonho é ser técnico de Franca, ou aquela assim, não quero perder para Franca, não quero perder para Bauru. A gente, quando está no meio, você está no lugar que você está. É que você jogou lá também, você saboreou então, as coisas boas de Franca. isso Não que é eu um tenho. negócio As assim, boas Eu falava, pô, eu queria jogar com o Pedrocão a meu favor, pô, puta coisa legal e tal, entendeu? Então, mas eu não tenho uma fixação assim para falar, quero ser técnico do Paulistano ou de Franca. Sim. É uma coisa natural. Se tiver que acontecer, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil acontecer isso. Porque, é assim, quando você está livre, o time tem um técnico. Quando o time está precisando de um técnico, você está numa outra equipe. Sim. Então, às vezes, não coincide. Técnico é um só, né? É diferente de jogador. Então, a combinação para dar certo, precisa estar você, igual o Lula, estava sem equipe, e Franca precisando de um técnico. Então, aí encaixa. Eu, graças a Deus, sempre estou empregado. E não pode ir contra a história também, né? Quando eu era técnico de Franca, o Elinho veio para fazer a última temporada dele como jogador. E eu tive até o privilégio de ser o técnico dele na última temporada dele de jogador. Aí no último jogo dele, quando ele parou de jogar, acabou o jogo, o repórter veio me perguntar, né? Falou, e agora o Elinho não é mais jogador, o que ele vai fazer? Eu falei, ele vai ter uma carreira no basquete, fatalmente. Ele não tinha decidido ainda. Aí ele falou, mas e se ele quiser ser técnico, o que vai acontecer? Eu falei, vai entrar no meu lugar. Mas é a história de Franca. Vai né? lutar contra o... Você acha que o Elinho, natural. que construiu a carreira dele inteirinha de jogador, ajudou, e ele e o Hélio Rubem ajudaram lá, qual que é a coisa mais natural do mundo? É ele virar, eu não tenho que lutar Mas contra essas ele. coisas mudam. Na realidade, em Franca, a história era o Pedroca, eles sabem bem disso. Pedro Moreira Depois Fuentes. veio o Hélio e depois seria eu. E eu saí para esse caso do Coque, apareceu uma oportunidade do Coque. Aí eu fiquei empregado no Coque, logo eu já fui para... O Hélio era de Franca, que era muito bom lá.
Eu fui para Bauru, de Bauru fui para outro lugar. Quer dizer a que sua nunca... identidade não é que saiu de Franca, mas você diversificou, né? E acabou não dando certo, né, Guerra? Porque quando o Hélio foi pro Vasco, você poderia vir pro lugar de Mas estava em Bauru. Estava em outro projeto. Estava em Bauru sendo campeão. Então é isso que eu falo. E agora a coisa legal, que eu tenho muito, mas muito do basquete Franca na minha formação, né? Conceito. E é legal que eu saí da floresta também para ver outras coisas. Sim. Né? Inclusive eu aprendi muito com a minha geração, Oscar, Marcel, que existia uma briga muito grande, Franca contra o Círio do Dodge que teve aqui, que eram filosofias completamente diferentes, né? E a gente achava, quando nasceu em Franca, era só Franca que era o certo, o resto tudo errado. E aí quando eu fui para a seleção, que nós ganhamos o Pan-Americano, eu falei assim, cara, me deu uma crise de existência, eu falei, tudo que eu aprendi em Franca está errado. E lá eu aprendi uma coisa com o Ari Vidal, ele falou, olha, toda religião te leva a Deus. E todo meio não existe certo. Aqui tem algumas coisas boas certas, lá em Franca tem outras boas. Então aí que está o lance, você filtrar e de acordo com o time que você tem, você tenta colocar. Eu acho que isso que é a grande qualidade minha, de saber encaixar as necessidades, sem perder o seu norte. O meu norte é o basquete francano, de defesa, jogar da equipe, valorizar, ser comprometido. Agora, nem sempre você tem jogador para isso. Então você tem que fazer um outro tipo de jogo, mas você não pode perder, que eu acho que a seleção brasileira perdeu, vindo muito técnico estrangeiro, não sou contra, mas perdeu o contra-ataque, a criatividade, o improviso. Não adianta você querer jogar igual espanhol, igual argentino. Eles têm uma cultura diferente. O Renatinho nunca vai apitar igual o argentino e o espanhol. Ele apitou mundial, final de mundial de Olimpíada, porque ele é criativo, ele tem a resiliência, ele sabe lidar com as dificuldades que o brasileiro sabe. Então é cultural, minha opinião, nesse sentido. Então, eu acho que o basquete não pode perder a identidade. O basquetebol brasileiro, eu acho que ele tinha que se preocupar. Naquele momento que o Lula saiu, aí veio o Moncho, aí tinha aquela coisa da filosofia de defesa, que o Brasil precisava se estruturar defensivamente. Eu acho que sim, beleza. Sim. Era um ponto que precisava melhorar? Era. Mas não perder a identidade do ataque. O Brasil ganhou 87 porque jogou para cima. Era ataque contra ataque. Então acho que perdeu um pouco dessa identidade. E você falou desse título? Vamos rodar uma imagem aí do PAN de 87, que eu acho que pro Guerra foi a maior conquista da vida dele como Lopes tem 2 e 11 e chegam com a atleta, velocidade como impressionante jogador. no ataque. 6-0. Guerrinha tentou, Essa daí Era aniversário dele, porque cavadinha só no dia do do aniversário é David que apita uma falta dessa. Deixa eu ver aqui. Você sabe que É aniversário. Você sabe que um dos grandes motivos da vitória foi o David Robson ter saído do jogo. Cheio de faltas. Você cavou uma falta dele. Então, isso aí tirou o principal jogador dele, de defesa, de ataque. Não que essa, mas foi uma... Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente recebeu uma notificação, olha o bigode do Guerrinha. A gente recebeu uma nota da FIBA dizendo que eles olharam o VAR desse lance, que não foi falta, mas não dá mais pra voltar. Mas ele justificou, porque era aniversário dele, entendeu? No dia do aniversário, exatamente. aí Eu é aprendi fato. muitos jogos regionais, muitos jogos abertos. Mas não foi nada mesmo. Eu lembro que o Medalha falava muito isso, ó, entra lá, é igual se fosse jogos abertos. Ô Guerra, você falou uma coisa legal aqui antes de começar o programa, que lá naquele ambiente, lá no final do jogo, vocês já estavam com o jogo ganho, ali faltando pouquíssimos segundos, e o banco já ninguém se aguentava, porque foi uma coisa histórica. Para quem não teve O oportunidade... ginásio inteiro, né? Para quem não teve oportunidade, vai no YouTube e procura lá, Conquista do PAN de 87, Indianápolis. Só para vocês terem uma ideia, os caras demoliram o ginásio para eles não lembrarem que o Brasil ganhou lá, só para a gente ter a E importância. aqui passou na TV Gazeta, TV Gazeta que transmitiu. Aí todo mundo em pé lá no banco, aí passa o Kotebla, que era o árbitro, né, da Tchecoslováquia, que depois se tornou, inclusive foi ele o responsável por me escalar em 2 finais olímpicas. Tomou a bola minha, que eu peguei. O que ele falou? Tomava da minha mão, eu puxava. Bola presa. Eu não sei, como é que fala bola presa em inglês? Jump ball. Por causa do salto. Ele falava, eu falava, pô, que porra, eu quero essa bola. Ele, pode pegar a última cena. Aí os caras pulando, eu falei, toma isso aqui, pega o outro, eu fui correr junto com os caras.
Mas não, tem coisa engraçada dessa O Medalha daí. pulando lá no banco, né? O Medalha, é o Lula então, que conta aí bem. o árbitro, preocupado com a disciplina, falou assim, senta aí que senão eu vou dar uma falta técnica. E o Medalha falou pra ele, você tá maluco? Se o Brasil ganhar, você vai entrar pra história do basquete, cara. Uma outra Tá em boa todas, meu. do pai do Rocinho, o Dr. Rossi, ele era do Comitê Olímpico, ele era médico, né? E estava no jogo lá com a gente, foi jogador, tudo. E faltavam uns 40 segundos, o Silvio, o pivô do time, já pronto para todo mundo ali, né? Cabeceira de pista para entrar correndo, já saiu. O Silvio falou, Dr. Rossi, eu tô com afta, o senhor tem um remedinho para minha afta? Quase bateu nele. Quase bateu nele. E uma outra coisa legal também. Isso aí era uma boa hora pra Boa hora do remédio de afta, mandou ele naquele lugar. E outra coisa, né? Não tinha um hino nacional brasileiro. Sim. Não tinha no ginásio, Não é verdade. tinha. Mandaram buscar no estádio de futebol que E ficava buscaram próximo. errado, trouxeram o hino na bandeira. É. É verdade. Porque eles não Vieram tavam- com errado ainda, Eles, né? eles não estavam Ô, Guerra, preparados vocês para foram perder. comemorar onde depois? Nós ficamos muito tempo no vestiário, que o Marcel arrumou um jeito de pegar champanhe dos americanos, que eles tinham comprado. Nós ficamos ali comemorando. Já que você não vai usar, dá pra nós. Né? Nós tomamos que a gente não tinha levado. Aí o Marcel viu passando no intervalo pro vestiário dele, falou, ó, tá levando champanhe, tá levando champanhe. Eu falei, o que nós podemos fazer? E teve uma mudança também na hora da premiação, não era? Que colocaram vocês depois. Colocaram o masculino primeiro e o feminino O primeiro? depois. Não, fizeram de tudo, né? E o engraçado também é que a gente jogou o Pan-Americano inteirinho nesse ginásio, que era maravilhoso. E chegava lá, ele não era muito grande, devia ter uns 12 mil lugares, né? Aí chegou no dia da final, eu falei, cara, não é esse ginásio, nós jogamos. Os caras tiraram a cortina, dobrou a capacidade. Não é que o ginásio era pequeno, tava coberto. Cara, olha que loucura. Pra lotar mais ainda. Pra né? lotar, tinha uma cortina que fazia um fundo e que parecia que o ginásio era menor para o dia a dia, porque competição internacional não é todo jogo que sim, lota, sim. só dos Estados Unidos. Né? Jogo 2 da tarde vai lotar, e você jogar no ginásio de 25 mil, nem o ar-condicionado aguenta. E aí foi muito engraçado isso, né? E depois nós saímos, nós pegamos os jogadores, fomos numa lanchonete, que ninguém bebia naquela época, né? Hoje a gente bebe. O Oscar bebia umas 8 Oscar não bebe Coca-Cola, cerveja pô. nem hoje. Não, mas bebia umas 8 Coca-Cola. Ele e o Cadu, Um saco né? de sonho de valsa. Sabe, foi de valsa. Aí nós fomos pra Cheesecake lá, que ele adorava. Porque tem uma engraçada história também em Houston. Alugou 2 vans para os jogadores, né? E era uma para a comissão técnica dos jogadores. E aí no final da história, o Oscar era tão chato, tudo ele queria que comprasse o que ele ia comprar. Eu sei que lá, aí ficava ele e o Marcel numa van, a comissão técnica alugou um carro e o resto do time ficava na outra van. Porque ninguém queria andar com ele. Ele queria comer, tal restaurante tem que ser isso, ó, você vai você. Essa seleção tinha 8 líderes. 8 líderes, pra você ter uma ideia. E se entendia, se respeitava. E o bicho, a CBB fez lá na CBB, é outros tempos. $500. $500 estipularam de bicho, porra. $500. Aí o Oscar ficou indignado, né? Mas o Oscar jogava na Itália e ganhava em dólar. Ele jogava aqui. Não, $500 tá fora de qualquer cogitação. Não vamos pegar nada. O Gaguinha falou, não, Eu Oscar. não. Foi assim, porque o Cadu é muito pão e pega. o Pipoca. Na hora que esse cara sabendo, eles tinham comprado apartamento em São Paulo, jogavam no Monte Livre. Na hora que eles falaram que não ia pegar o bicho, eles começaram a calculadora, não tinha celular. Porque não, mas aí dá pra pagar 3 parcelas, $500. E nós combinamos, e o Oscar e o Marcel falavam de, não vamos pegar isso. Eu falava, não vamos pegar. Não, vamos pegar sim, gente. Isso é engraçado. E no final o Oscar e o Marcelo pegou, o resto do time inteiro pegou aquilo. Ainda dividiu os milão deles, né? Não, nem sei pra quem ficou, deve ter sido Zé Cláudio. Tem uma história engraçada do Oscar nessa preparação, tava na preparação lá em São Sebastião, né? Aí ele chegou e falou, o treino hoje é jogo. Deu camisa amarela para um time, azul para o outro, medalha pitando o jogo, eu na mesa, eu era assistente do juvenil, né? Eu na mesa com placar, não sei o quê, e o jogo comendo. E você já viu, né? O medalha pitando ali, o pau comendo daqui, comendo dali. Daqui a pouco os caras já tava violento. Tiraram o apito do o Oscar foi numa bandeja, a Guerrinha foi lá e pau nele. Aí o Ari parou o jogo. Chamou todo mundo na quadra, que era, né, pré-eleição.
Oh, isso aqui é Brasil, onde vocês estão com a cabeça? Nós vamos jogar um PAN. Aí o Oscar falou, pera um pouquinho, o senhor não falou que era jogo? O senhor não deu camisa azul para um time, amarela para outro? Tá muito bom, por que o senhor parou? Vamos jogar, velho. Aliás, a regra nossa, a gente que estipulava, não tem falta. E um dia antes para jogar a final, nós fazendo um coletivão, o Cadu deu no Israel. Deu azar, né? O Israel correndo atrás. O Cadu não entrou mais no garrafão. Não tem pau. E vai pau comendo, filho. Nossa, muitas regras a gente inventou pela gente mesmo, não era o técnico não. Mas é o que a gente falou, essa seleção iniciativa. É mais uma seleção que foi formada, né? Foi forjada para realmente ser campeã. Vocês tinham essa consciência, essa coisa de família, ao mesmo tempo de cobrança. Eu acho que é um pouco, a gente está conversando aqui antes do programa, o que o Lula tinha em Ribeirão, que você falava, no vestiário, o Nezinho chegava para lá e falava, você vai pedir autógrafo pro Rogério? Lógico, claro. E eram amigos. Eram amigos, mas na hora do jogo era ferrenho. E esse time de 87, ele sabia o que ele queria. Todo mundo achava que era loucura. Mas era loucura organizada. Dentro do grupo não tinha crise. Não. Porque os pivôs iam lá, catavam o rebote, devolvia a bola para chutar de 3 de novo. Todo mundo topou fazer. O Renatinho deve lembrar menos, mas ele lembra da Olimpíada de 84. Foi um fracasso o Brasil. E aí fez uma mudança, justamente por vaidade dos jogadores que não combinavam, vários grupos. E aí fez uma seleção nova a partir de 85, né? E foi formando essa seleção. E a primeira coisa que nós combinamos, não tem... Porque antigamente, eu estou com um problema, aí eu pagava para um, não pagava para outro ir. E aí falou assim, ó, o que entra de dinheiro a gente soma e divide. Conseguimos um patrocínio da Adidas. O jogador titular era $1.000 por jogo. O reserva era $200. Um exemplo. Certo. Aí o que o Oscar e o Marcel fizeram? Eles que eram capitães do time. Fomos somando tudo, chegou no final, somava e dividia por 12. Qualquer coisa, era tudo dividido grupo, assim. Né? Então, teve muitas coisas que a gente fez que ficou para agora. Por exemplo, trote, que todo mundo sabe como é que era no esporte. Acabamos com o negócio de trote. O cara que entra paga um jantar. O jogador novo que entra. Como esse grupo sempre ficavam 10, sempre 2 entravam para pagar jantar. Coitado. Só ia trocando. Então, umas coisas interessantes, assim, esse grupo foi se formando e respeitava muito. Eu era cestinha em Franca. Na seleção fazia no máximo 6 pontos, 10 pontos, estava vendo ali. Né? Então era passar bola. Chegou um treino em Campinas, o Oscar reclamando daqui. Eles reclamavam com o Cadu e com o Mauri. Comigo eles reclamavam porque eu sempre fui bocudo, né? Eles chamavam de francaninha. Aí bola pra cá, outro reclamou. Chegou uma hora eu parei, pus a bola, pisei em cima e falei assim, como é que não vou fazer? Eu não chuto, Cadu não chuta, só vocês dois chutam. Vocês estão brigando ainda pra receber bola? Peguei e joguei a bola pra cima, saí do treino. Estavam treinando no Ibirapuera. Aí o Oscar recebeu uma bola, devolveu, né? E o Ari, chuta, Oscar, chuta. Alguém virou e falou, professor, sem o senhor mandar, ele já chuta tudo. Você vai mandar, ele A primeira que ele devolveu na vida, né? A primeira que ele devolveu na vida. Ele tem uma boa dele também, né? Ele jogava na Espanha e foi ver a seleção depois, com o Rogério jogando, os meninos já jogando. E aí ele chegou depois do jogo e falou, ô, Rogério, você tem que chutar essa bola, cara. Ele falou, não, eu estava marcado por um. Ele falou, só um. Um é marcação? E ele era brincadeira, cara. Ele e o Marcel dava gosto de você nem fazer ponto para passar. Os caras tinham 60% dos 3, cara. Uma máquina. Numa época que os 3 estavam começando. Começando. Né, não, então, eles faziam. A gente ficava jogando buraco. Eu, o Gerson, ele e o Marcel. O Oscar e o Marcel no quarto. E a gente ficava jogando, conversando, e eles começavam a fazer as contas. Naquela época, né, não tinha internet, a revista acabava, que você levava, veja. Acabou, você tinha que jogar buraco e conversar. E aí a gente, fazendo as contas, começava. Pega aí, para. Se a gente for 30 vezes por sexto dos 3 com 50%, isso equivale a 14 pontos a mais do outro time. O outro time vai ter o mesmo volume. Não, o raciocínio dos caras é isso, cara. Então, vamos aproveitar isso, bloqueio, fazer isso, e a gente combinava entre a gente, o Ari dava essa liberdade, sabia do potencial. E vai ver quem são os reboteiros dessas competições.
O Israel e o Gerson. O Israel, o Gerson, o Pipoca, era tudo ceboteiro. Porque Mas eles eu iam acho que é atrás. uma coisa que você falou interessante. Combinar não é caro. Eles faziam essa estratégia, de jogo aí e tal, mas eles se preparavam individualmente. Porque não adianta você, como técnico, criar uma jogada que a NASA construiu para você e o cara tá ali virar e não meter a bola. Então acho que é a qualidade individual de você se preparar também. O Flamengo faz isso hoje. O Flamengo chuta mais de 40 bolas de 3 pontos por jogo. Essa seleção não chegava a 40 por jogo, 40 arremessos de 3. Hoje faz 40, e com 40% de acerto. Você tendo 40%, 35%, quanto que você vai fazer? O volume é muito grande, né? Então, você acaba tendo 18, 20 bolas dos 3, um time que faz de 15 a 20 bolas dos 3, e se ele tiver equilíbrio nas outras coisas, dificilmente ele perde um jogo. A cesta de 3 é mortal. Esse Ela mata ou o adversário ou você. Porque é aquele negócio, eu sempre falo quando eu tô comentando, você tá 10 atrás, você tá ainda no jogo, aí você começar a querer forçar de 3, ou você encosta, não tem cesta de 10 pontos, né? Ou você toma 30. Não tem como... não tem meio termo. Mas a bola de 3, ela te tira de situações, se você tiver potencial, você tá 12 pontos no jogo, 4 bolas tá igual. Já era. Se o cara 3 bolas já é outro jogo. Duas bolas já se você pegar um defensor cabeçudo, então, né? Que faz a rotação errada. Não, que faz falta e cesta de 3, já aconteceu. Nós perdemos um jogo pro Pinheiros assim, ganhando de 4, faltava 8 segundos, o Pinheiros veio atacar. O que você não pode fazer? Falta. Fica O moleque de costa. chutou de 3, Fica de costa. o cara nosso falta. E a bola entrou. Mais um lance Empatou o jogo. A prorrogação. Bom, nós perdemos um jogo assim na Olimpíada para a Argentina, né? Tá 3 Deixou pontos. de fazer falta. A Argentina, né? O Ginóbili veio com a bola, ele nem acelerou, ele veio batendo bola andando, porque ele tinha certeza que ele ia sofrer falta, porque para a falta ser nele. Mas E naquele dia ele não tinha um bom aproveitamento. Renatinho, mas como o jogador brasileiro tem dificuldade para entender isso. A gente fala, combina e o cara não faz. É impressionante. Bom, eu tenho certeza o que isso jogador acontece. brasileiro tem dificuldade, inclusive, como é que é aquela história do hotel? Que ele não entendeu também bem a mensagem, né? O que é? Deixa eu lembrar. Que ele entrou no hotel. O Tatu. Pô, seleção juvenil, você não pode gastar, fica em hotel mais, né? Aí eu fui lá, eu era supervisor, fui lá e cheguei lá, o Tatu, no quarto dele, assim, todo o frigobar consumido já, as garrafinhas de Coca-Cola, caju, tudo. Eu falei, Tatu, o que é isso? Ele falou, o cara entrou aqui e falou pra eu ficar à vontade. Já foi comendo tudo, foi abrindo. Já fiquei. Achou que não tinha que pagar nada, né? E a conta lá em cima. Bom, a gente vai terminar o programa aqui, mas antes a gente gostaria de falar da Moinho Real. A gente lembra que é a melhor, o Guerra já pegou a dele ali, ó. É a melhor puro malte do Brasil, produto da Casa de Conte, que é o nosso patrocinador aqui, a gente tem aqui, ó. Linda a embalagem, hein, Renatinho? Linda, ó, Lula. É da Conte? É a melhor puro malte que você já tomou, é da Conte, é da Casa de Chico Conte. Conte. E, aliás, não tem só Chicote, a cerveja. Chicote. Não tem só a cerveja Moinho Real. A gente tem a Conte Cola sem açúcar, a gente tem a gin tônica aqui, ó. O Gersinho. Gersinho, grande Gersinho. Gersinho, Produtos maravilhosos da Conte, que é nosso apoiador e patrocinador. O Felipe toma isso aqui, ó, quando ele vai pra balada. E o Chico toma pra correr 10 km. Mentira, o Chico. Fazer antidoping no Chico. O Chico repete, eu já peguei. É a Big Power. Pode deixar, fala no ponto na próxima. Não precisa gritar no meio do programa. Não precisa gritar aqui fora, não. Vocês estão gostando desse piso aqui? Maravilhoso. Esse piso aqui é o piso oficial do basquetebol 3x3. Que legal. E é uma empresa brasileira. É a Flex Quadras, que é a dona desse piso aqui espetacular. Fabrica os melhores pisos de basquete, de vôlei, de futebol, de futsal, que você pode ter aí no seu condomínio, no seu clube. Esse é outdoor e indoor. Então. Existem vários tipos. Eles têm o piso de madeira flutuante, eles têm o piso vinílico, eles têm o piso emborrachado. Eles têm os melhores pisos para a prática do esporte. Inclusive, né, Felipe, tem uma promoção. Você tá afim de ganhar uma quadra de basquete para sua casa? Olá, velho. Com uma tabela de basquete na sua casa, no seu quintal? Para tudo que vocês estão fazendo aí, se inscreve aqui no nosso canal, porque quando bater 2.000 seguidores aqui no... Inscritos, hein? De bandeja com o Renatinho e 10.000 seguidores no @FlexQuadra, eles vão sortear uma quadra para sua casa. Quem não quer? Nós vamos sortear aqui, ó, uma quadra para sua casa, para você colocar aí no seu quintal, uma quadra de 3x3, com uma tabela. Ó, pra quem gosta de basquete,
é imperdível. Você garante que vai chutar todas as bolas do dono da quadra? O jogo inaugural. O Chico apitar ainda o jogo O inaugural. cara que é dono da bola já manda no jogo. Imagina o cara que é dono da quadra. Eu vou mandar o Chico apitar o assim jogo. mesmo. Nós vamos inaugurar essa quadra, Felipe. Vamos Nós vamos lá, a pessoa que ganhar aqui, Eu vou de técnico. você vai agitando, nós vamos inaugurar essa quadra aí na sua casa, no seu espaço, que você vai ter uma quadra para jogar com seus amigos, com a sua família, vai ser muito bacana. Quero também, né, falar vou pegar a bola aqui, ó, a bola oficial do nosso programa, que é a bola da Tarmac, da Decathlon. Aliás, a Decathlon, né, Felipe? A melhor empresa. Lula, vocês vão assinar a bola aqui, Tarmac, inclusive essa é a bola da fama. aprovada pela FIBA já, ó. Bola da fama. Essa é a bola da fama, a bola da Tarmac. Inclusive, a Decathlon não só atende produtos de basquete, são 65 modalidades que você pode comprar os melhores produtos lá na Decathlon. Eu Inclusive, sou a Decathlon freguês. Lar Center. Eu sou freguês da Decathlon. Tem Bom, meias para treinamento, que eu sou viciado. Tem toque em meia. E meia eu comprava sempre fora. Hoje eu compro na Decathlon. Fantástico. E outra coisa, né? Eu adoro bike. E tem tudo de bike lá. tem tudo de Tem bike. tudo de tudo, né? Tem Na tudo, mas Decathlon lá de bike, Ribeirão, no você meu demora carro, uma hora. Tem um Tudo monte de coisa. tudo. Na verdade, é a nossa Quem vai Disney, acampar? né? A gente vai pra lá e vira a nossa Disneylândia. Bacana demais. Aqui é a bola da fama que todo mundo vai assinar. E lógico também agradecer essa equipe técnica maravilhosa que proporciona que esse programa chegue aí para você, que é a Greyhound, a produtora Greyhound, que é a melhor produtora, na minha opinião, aqui do Brasil. Se você tem um evento ao vivo, se você precisa de uma transmissão, se você precisa de conteúdo, de produção, de mídias sociais, a Greyhound vai te atender na melhor maneira possível e, aliás, da melhor maneira possível, porque é a melhor empresa do segmento e tenho aqui uma equipe de produção fantástica para fazer o programa chegar aí na sua casa no YouTube com muita qualidade. Essa equipe é igual a do Pan de 87 aqui, viu? Só tem fera aqui, ó. Tem um armador ali, tem um ala aí na câmera do Felipe, tem ali, ó, o nosso pivô ali na câmera geral. Realmente é bacana demais o pessoal da Greyhound, o trabalho que vocês fazem aqui junto com a gente nesse projeto. Felipe, que programaço hoje, hein? Nossa, você é louco. Sem contar com esse material deles aqui também e os convidados aqui, né? Só faltou a pizza, né? Só faltou a pizza. Mas, ó, já vamos fazer aqui um convite vamos também. organizar. O convite é ir até a sua casa. Não vou nem esperar ir lá e ver você fazer essa pizza pra gente soltar isso aí pros Renatinho, próximos. e a gente queria agradecer e te parabenizar, porque como eu falei durante a conversa nossa aqui, eu acho que a divulgação do esporte ela é absolutamente fundamental. Claro. Não tem nenhuma modalidade que sobreviva sem divulgação. É claro que o jogo em si é um enredo muito legal e tem que ser transmitido. Mas para contar a história tem que ser outro tipo de programa, que é o que você está fazendo, contando história, e você também tem muita história para contar. Então, parabéns pro Felipe, e o basquete tem que te dizer muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço, e a gente tem que contar o que vocês construíram para chegar até aqui, isso é importante. E da próxima vez, convidar, não chama o Lula junto, não. É verdade, faz favor. Chama outro, o Chico Chama já... louco, O que já. o Chico tá fazendo o sinal lá? O Chico, ele é... Deu. A minha operadora ficou desconfiada que eu tinha uma amante, porque era a ligação, 40 minutos, 50 Era o minutos, Chico, 40 né? minutos. Era ele. Ah, Guerrinha? Pô, Bom, pra gente terminar o programa aqui, como o Lula falou bem agora de história, ele vai contar uma história de um árbitro que já, infelizmente, já não tá aqui entre nós, é falecido, o Surubim, lá de Minas Gerais. E eu tô apitando um jogo com o Surubim, e o Surubim apitou uma andada de costas pra bola. Imagina, o cara roubou a bola, e aí, né, Lula? ele o estava Surubim correndo. virou, e ele não viu, Ele né? não viu, o cara andou, ele não viu, só que ele virou e apitou, andou. E eu estava assistindo, era da coordenação, falei, o cara andou, mas ele não viu, como é que ele apitou? Aí eu falei, Surubim, depois do jogo no hotel, eu falei, Surubim, você não viu o cara andar, como é que você sabe? Ele falou, tô correndo de costas, eu vi quando ele pegou a bola e não escutei uma batida de bola. A distância até a cesta não dava para chegar lá sem bater, tinha que ter batido. Uma outra boa, conta dos Jogos Abertos do Zé de Oliveira. Essa é boa. Essa é boa, Zé de Oliveira. O Zé de Oliveira que foi dos professor melhores do do... mundo. Apitou professor. Porto Rico, Liga de Porto Rico. E ele é um árbitro, né? Que nem o Renatinho. Aí tá apitando jogos abertos do interior, né? Aqueles vagabundo, time ruim. E o moleque reclamando com ele. E ele falou nada. E o moleque reclamando. Ele não falou nada. Acabou o jogo, beleza, fomos para casa. Dia seguinte, mesmo time, ele de novo apitando. Pegou a bola para começar o jogo.
Técnico. O moleque falou, não falei nada. Ele falou, hoje você não falou. Mas hoje você me encheu o saco. E a outra boa dele para emendar. Tava jogando na Hebraica. Eu era técnico da Hebraica. E o meu moleque do juvenil chato. Reclamando, e ele com aquela paciência, né? Ele dá corda, né? Ele deixa. Aí chegou uma hora e ele falou pro moleque, vem cá, você já jogou Olimpíada? O moleque, não. Ele falou, então fica quieto, eu só aceito reclamação de quem jogou Olimpíada. Teve uma aqui que eu lembrei, o Chico apitando. Eu tô apitando com o Chiconte ali. Aí beleza, né? O Chiconte e o Chicoque, né? Você também, cara? Ah, já apitei, já apitei. Ele vai na nossa, né? Ele vai na sombra, né? Eu também apito com o Renatinho. Eu fico correndo, não faço Aí nada. apitando com o Chico, aí beleza. Aí o Chico foi e apitou pra um lado. Tá todo mundo atacando pra um lado só, né, e tal. Aí os caras chegaram, vai lá e fala pro Chico que é do outro lado. Você viu que a bola é nossa, né? Pro outro lado a bola. Aí eu cheguei, Chico, a bola é lá daquele lado, né? Nesse lado. Ele falou assim, olha pra trás, tá todo mundo desse lado, você quer dar a bola pro outro lado? Fica aqui mesmo, tá todo mundo aqui. Eu falei, então tá bom, Chico, é pra lá. O Zé de Oliveira falou isso pro cara. Ele apitou o Adilson do Corinthians. A bola saiu e ele deu contra o Corinthians. Falou, bola pra lá. O Adilson falou, não toquei na bola, Zé. Ele falou, não tocou porque não quis. Ela passou do seu lado. Passou do seu lado. Eu já dei pra lá e pra lá, acabou. Você sabe que o cara que mais gosta de árbitro é o Lula. Quando ele trabalhou na Liga, ele não saía do vestiário dos árbitros. Ficar lá só. Ele adora. Eu acho que ele queria ser árbitro. Eu acho, eu gosto de arbitragem. Então, porque ele falava assim, ia jogar, ele falava assim, ô Lula, você viu lá quem vai escalar, quem tá escalado pra apitar hoje? Eu falei, os outros eu não sei, eu tô. 2 mais eu. Quem vai apitar? Eu falei, eu Você tô. sabe que eu nunca vejo quem vai apitar, né? O Lula sempre sabe. É lógico. Não, ele né? tinha eu na vou época- preparado, então. Na época do Coque, na época do Coque, ele tinha uma estatística, ele sabia qual era o árbitro que o time da casa ganhava mais. Lógico, Qual era o sabia árbitro mesmo. que o time o ia planeta tinha. fora. O Lula Ele tinha. Excel. Eu tinha, ó. É o Ele Lula tinha Excel. Lula Excel, Pegava a Lula planilha. Excel. Lula Excel. Tinha Bom, que eu tô saber, indo ó. pra Todo dia, né, velho? Obrigado pela presença de vocês. Ô, A Renato. gente viu que tem mais história, né? Não vai parar por aqui, né? Nossa. Não vai parar por aqui. Então, Valeu. até a semana que vem com mais um De Bandeja com o Renatinho. Espero vocês e cada vez um programa melhor do que o outro. Valeu, abraço. Não esqueça de clicar, hein?